Eu me chamo José Luiz Dalosto e fui presidente do Sindicato Rural de Santiago Unistal de Capão do Cipó no período de 2018 até 2021, 2 mandatos consecutivos. Um trabalho bastante interessante, importante e que me senti bastante gratificado em realizar neste período. Como é do conhecimento da grande maioria das pessoas que conviveram comigo ou que participaram da nossa gestão, eu venho do meio militar, né? E também desempenho atividade pecuária. Importância do sindicato rural, do sindicalismo, e especificamente para nós do agronegócio. Eu vejo o sindicato rural como a entidade que congrega um setor, no caso específico, o agronegócio, da nossa região de Santiago Unistal de Capão do Cipó, 3 municípios bastante importantes. Ele junta as pessoas que estão relacionadas com esta atividade e trabalha no sentido de buscar as soluções, melhores oportunidades e os melhores benefícios para este setor e as pessoas que trabalham nesse setor, buscando melhorar a sua produtividade, a sua rentabilidade, a sua inserção dentro da sociedade, seja ela regional, estadual ou federal, no sentido de produzir riqueza, no sentido de produzir prosperidade para todos os envolvidos no setor do agronegócio nesta região que nós nos representamos. O sindicalismo ele busca a união dessas pessoas envolvidas nesse setor para que eles tenham força para conquistar os seus objetivos e desempenhar da melhor maneira possível o seu trabalho dentro da sua atividade e ter o melhor retorno e benefícios para si e para o setor de uma maneira geral. Então, acho que o sindicalismo e o sindicato rural têm trabalhado nesse sentido. E a união é que faz a força de um setor ou de uma categoria. Quando assumi a presidência do sindicato, no tocante a algumas demandas, algumas necessidades que a gente enxergava dentro do nosso setor, nós procuramos levantar o que tinha de mais importante e o que estava em andamento. No momento, nós estávamos passando por uma reforma trabalhista, do conhecimento de todos, de 2017, que foi promulgada essa reforma trabalhista, e um dos pontos que foi levantado e foi colocado na reforma trabalhista foi a extinção da contribuição sindical obrigatória, né? Já vinha de bastante tempo essa demanda de nível federal e abrangente, e com esta extinção, a contribuição obrigatória, né, que era a contribuição da CNA, e esses recursos, todos os produtores faziam essa contribuição obrigatória, deixou de existir e, em consequência, os sindicatos tiveram a sua fonte de receita extinguida, né? Teve o primeiro ano ali, 17, 18 e 19, alguns ainda continuavam pagando essas contribuições, mas de uma maneira geral ela foi quase que extinta. Então nós tivemos uma demanda bastante importante e significativa, que foi a busca de novas receitas para que o sindicato continuasse exercendo a sua atividade. E esta, acredito, tenha sido a principal demanda nossa naquele momento. É nos adequarmos às novas necessidades, principalmente as financeiras. E nesse sentido, nós do sindicato começamos a trabalhar nesta equação. Nós tínhamos que melhorar a nossa arrecadação, ampliar os nossos quadros sociais, ampliar a realização de cursos de qualificação, cursos técnicos realizados pelo Senar, e isso aí tudo nos traz alguma receita. Realizar atividades das mais variadas no sentido de se buscar receitas para se manter ativo dentro do nosso trabalho. Nós buscamos também, nessa questão de receitas, trazer algum evento de grande porte para Santiago. Nos empenhamos nesse sentido
para benefício do município, da cidade de Santiago e apresentar a nossa região para o resto do estado, principalmente. Tivemos a busca nesse sentido da Fenovinos. Tá? Esse foi uma dos legados, do trabalho muito grande que nós fizemos. Organizamos uma Fenovinos para Santiago, aqui no nosso município, mas aí vem as consequências. Entramos na situação da Covid, né, da pandemia, e na semana que estaríamos realizando, 10 dias antes de realizarmos o nosso evento, foi decretada a pandemia e fechamos e paramos com toda a nossa atividade. Então fizemos um trabalho árduo nesse sentido e a partir daí todo o nosso período de gestão foi cancelado em função da pandemia. Todas as atividades daí para frente nos trouxeram grandes problemas, mas conseguimos agregar outras situações que nos colocaram numa posição positiva. Nós tivemos demanda do desconto do frio, dos 2% que os produtores, principalmente os pecuaristas, que pagavam esse desconto de 2% no abate bovino, uma demanda muito antiga, por décadas o Rio Grande do Sul vinha sendo penalizado nesta atividade, então nós enfrentamos essa demanda juntamente com a Rural Jovem, que encampou bastante essa atividade e conseguimos surtir efeito, sermos vitoriosos e ganhamos. E agora, neste ano de 2022, finalmente foi extinto a taxação do desconto de 2% do frio no abate dos bovinos. Tivemos a questão da toalete bovina, das carcaças bovinas, que está em andamento ainda. Ela foi implementada, foi iniciada e trabalhada nessa gestão, já vinha anteriormente também em discussão. E, enfim, as demandas são grandes, os desafios foram grandes, vários foram alcançados, né, e nós conseguimos trabalhar neste período e sairmos vitoriosos e deixarmos encaminhado grandes coisas, grandes discussões para frente. Tá? Nós tivemos também uma demanda grande nisso aí, que foi a questão do Fundo Rural, desconto do Fundo Rural. Foi muito trabalhado na nossa gestão, juntamente com o deputado Jerônimo, naquele período. Tivemos vitórias e algumas coisas ainda estão pendentes, sendo discutidas a nível federal, mas o sindicato tem trabalhado, como eu disse, na busca de soluções para o setor agro e para os produtores de uma maneira geral. Ainda nesse aspecto, nós procuramos trabalhar na minha gestão no sentido de melhorar o relacionamento do nosso sindicato com a nossa comunidade, com as entidades municipais de todos os 3 municípios e acredito que nós fomos bastante positivos nisso aí. Tivemos um apoio muito grande de todos os prefeitos em todos os sentidos nesse aspecto. Estreitamos muito essa ligação também com as entidades locais e buscamos principalmente também melhorar a nossa relação com a Farsul. Melhoramos bastante, tivemos uma participação muito presente em todas as atividades realizadas na Farsul. E, em consequência disso, hoje nosso sindicato de Santiago tem uma participação junto à diretoria da Farsul. Então, nós temos o presidente do Sindicato Rural de Santiago sendo integrante da diretoria da Farsul. Eu acho muito importante isso aí e eu acho que deve ser mantido e nós buscamos e conseguimos realizar essa demanda, essa busca nesse sentido aí. As dificuldades, uma das maiores dificuldades foi justamente essa que eu já comentei, que foi a reforma trabalhista com a extinção da contribuição sindical obrigatória. Foi a busca de recursos, de novas fontes de receitas, para que o sindicato continuasse trabalhando, tendo a sua atividade sendo mantida em dia. Outra dificuldade que acabou atrapalhando também nessa busca de receitas foi a questão da pandemia.
mas também tem um lado positivo. Ela nos trouxe uma nova maneira de se trabalhar, uma nova visão de como nós podemos realizar as nossas atividades, mesmo tendo restrições, principalmente a restrição presencial. Então, a Farsul, nesse sentido, começou as reuniões virtuais e elaborou e melhorou todo esse trabalho de reuniões virtuais dentro do sistema Farsul com os sindicatos. Em consequência disso aí, houve uma melhor relação entre a Farsul com os presidentes de sindicato. Houve uma ampliação dessa relação muito grande. Antes nós tínhamos reuniões na Farsul onde apareciam 10, 12 presidentes de sindicato. A partir desta situação, desta dificuldade da pandemia, as reuniões e as reuniões virtuais passou a se ter reuniões com 100 presidentes de sindicato. Então, houve uma ampliação deste relacionamento da Farsul com os sindicatos rurais. Sem contar que também, nesta questão da Farsul com os sindicatos, se ampliou as reuniões com outras entidades. Nós participamos de inúmeras reuniões com a Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais, inclusive participamos de reuniões com o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, tratando de temas do desconto do frio, por exemplo, coisa impensável até antes do problema pandemia. Então, isto, apesar da dificuldade que se tinha, foi criado uma nova alternativa e uma nova possibilidade de diálogo, de discussão e na busca de melhores soluções para o setor do agro. Fato curioso, ou alguma coisa que nos chama a atenção, uma frase que nos foi dita quando nós começamos a trabalhar e apertar um pouco mais a questão do desconto do frio, desses 2%, que era um problema que agonizava todo o pecuarista de uma maneira geral. Após algumas reuniões realizadas em Porto Alegre, num determinado momento foi nos dito a seguinte frase: vocês inventaram o problema, agora vocês solucionem o mesmo. E nós acabamos vestindo a camiseta com mais força ainda e fomos à luta e conseguimos resolver o problema que vinha se arrastando por décadas e décadas e décadas. Eu acho que o maior legado que a nossa gestão vai deixar é justamente a vitória do desconto do frio. Nós temos um legado também, um trabalho que foi feito junto às prefeituras que compõem a nossa base sindical, que é o valor da terra nua que está relacionada com o ITR, Imposto Territorial Rural. Esse valor da terra nua é discutido junto aos prefeitos, junto às prefeituras, junto aos municípios e que está em discussão ampla e constante nos últimos 10 anos para cá. E nós conseguimos trabalhar muito bem esse tema junto aos nossos 3 prefeitos, os nossos 3 municípios, e viemos mantendo um valor bem considerável dentro do olhar do produtor para este valor da terra nua. Então os produtores aí, os pecuaristas e agropecuaristas que trabalham esse tema sabem do que nós falamos aí. E Santiago, para se ter uma ideia, vem tendo um dos menores índices de valor de terra nua para pagamento de imposto. E o Sindicato de Santiago vem mantendo também essa discussão. Então, eu acho que ela é mais ampla do que a gestão passada por mim, mas nós mantivemos essa discussão e esperamos que seja levada em consideração daqui para frente também. Nós tivemos aí melhorias que foram feitas na nossa sede, nas nossas instalações, buscando aquela questão de receitas que nós falamos anteriormente em função da pandemia. Nós consolidamos umas reformas de salas que tinham no nosso prédio para alugar. Nós conseguimos recuperá-las, alugamos as salas, mas em função da pandemia, essas salas foram novamente desocupadas, mas as melhorias foram feitas e as reformas foram importantes. Melhoramos o nosso pátio de estacionamento, fizemos garagens para aluguel
melhoramos os serviços de atendimento ao nosso produtor, ao nosso associado principalmente. Nós trouxemos a certificação digital para ser realizada dentro do sindicato para todos os sócios, com um desconto para os mesmos, já que isso se tornou uma situação obrigatória, quase que obrigatória. Todo mundo tem certificação digital hoje em dia e tem que estar fazendo. Então nós fazemos lá no nosso sindicato. Então isso é uma melhoria significativa. Ampliamos a questão de descontos para associados em várias entidades, melhoramos a questão de valores de descontos de plano de saúde, né? E por aí vai. Então acho que quem está presente, ampliamos o nosso quadro de sócios, né? Então acho que todo aquele sócio que está presente dentro do sindicato e que acompanha o trabalho realizado pela diretoria, pelo pessoal que compõe essa atividade, ele sabe do que foi feito, o que foi feito, o que se melhorou, e nada melhor do que o associado dizer qual é o legado que a diretoria deixa em seu benefício. Então, acho que muita coisa foi feita. Reconheço aqui, principalmente, o trabalho realizado por toda a nossa diretoria nesses 2 mandatos. Reconheço o trabalho que foi realizado pela Rural Jovem, que foi uma das demandas também que nós tivemos, que foi tentar implementar e trazer o jovem para dentro do sindicato rural. Eu acredito que nós conseguimos fazer um trabalho significativo e eu acho que a Rural Jovem merece os parabéns pelo que fez durante a minha gestão, pelo apoio que elas me deram e pelo trabalho que eles realizaram, principalmente nessas demandas do desconto do frio, do toalete, da carcaça, questão do ITR. A Rural Jovem estava sempre presente. Eu acho que foi um aprendizado muito grande para esses jovens que participaram da minha gestão e que continuam participando na gestão futura e que nas próximas também acredito que vão estar assumindo o seu papel. E para finalizarmos, eu acho que chegamos sempre no balanço que se faz de alguma atividade, é o que a gente espera daqui para frente, tanto das novas diretorias, dos que nos substituem, mas também dos novos que estão chegando e se somando nesta nova empreitada. Eu gostaria de deixar um recado principalmente para os jovens. Eu acabei de falar da Rural Jovem. Eu acho que é fundamental que os jovens comecem, né, a se aprofundar na atividade, no desempenho da atividade sindical. Então o jovem tem que se inteirar de tudo isso aí, tem que participar das discussões, tem que acompanhar esse problema e principalmente saber que o Brasil é o celeiro do mundo. Eu acho que o jovem deve ter a sua participação e a sua presença, porque ele é que vai nos representar no futuro. É ele que vai receber esse setor, esse trabalho dos seus pais, né? Assim como seus pais receberam dos seus avós, e nós temos que passar para frente. Ao Diogo e a toda a diretoria que está composta dele, continuem trabalhando nesse aspecto, continuem melhorando esta relação entre o sindicato e os produtores, levem e mostrem para os produtores a importância da nossa atividade sindical e que tenham o mesmo sucesso que eu tive na minha gestão. E assim também para os futuros gestores daqui para frente, que tenham sempre sucesso e que trabalhem sempre com honestidade, transparência, seriedade e responsabilidade. Obrigado a todos e este seria o meu recado a respeito do meu trabalho e a respeito do desejo para o futuro.